Saudações a todos. Saudações. Hoje é dia 26 de maio de 2024. Sou Rosilene Bittencourt, estudante de Quinta Câmara e diretora da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje temos a conferência Rebeldia Psicológica. Observem o gráfico. Hoje nós vamos trabalhar com a cultura cristã e com a cultura judaica. Aqui temos o pentagrama e o tetragramaton. Tetragramaton é um dos nomes de Deus da cultura judaica. O pentagrama, a estrela de 5 pontas, representa o homem, o ser humano autorrealizado. Vamos iniciar a conferência perguntando o significado da palavra rebeldia. Vocês sabem o que significa? Como vocês observam esta palavra? Rebeldia é não obedecer às ordens de quem está no comando. Então vamos perguntar, quem está no comando? Durante uma existência, vamos desenvolvendo um tipo de comportamento e acabamos sendo condicionados a reações mecânicas. Reações que se desenvolvem através de pensamentos que alimentam desejos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que seja do meu jeito. Nós vamos ter o desejo de se sentir triste, desejo de brigar, desejo dos vícios, comida ou outros vícios, desejos sexuais. Uma infinidade de desejos podem assolar o comportamento de uma pessoa. Todos esses desejos levam ao sofrimento, porque um desejo jamais será saciado. Por isso observamos uma sociedade doente, esgotada, desumanizada. Todos os desejos foram criados pela desobediência a Deus. Primeiro pecado, muitos chamam de pecado original. Quando vemos a mitologia do pecado contada pela religião de origem cristã, podemos observar que este pecado está relacionado à relação sexual. Para que possamos entender o que realmente aconteceu, precisamos analisar sobre a energia criadora da vida, sobre a energia sexual que está no corpo de cada pessoa, de cada ser humano. A energia que se inicia desde o nosso nascimento, na fase da puberdade, ela começa muito mais forte a se desenvolver e nós trabalhamos essa energia durante toda a vida adulta. Ao final da nossa existência, essa energia ela se vai, o que vai findar a vida do ser humano. A energia sexual que existe em cada ser humano, cuja semente divina é a ligação entre Deus e o humano. Prestem bem atenção nessa parte. É através dela, da semente divina, que Deus pode dar a vida a um corpo físico. Quando uma mulher entra em um estado de graça, pela misericórdia do Criador, ele vai colocar ali um espírito, uma alma divina, um novo indivíduo. A semente divina ela foi tratada como algo banal pelo ser humano, principalmente atualmente, que as pessoas se dão, digamos, a casamento, porque toda relação sexual é um ato de casamento. Você vai se ligar a uma pessoa pelo sexo, se tornarão uma só carne. Então as pessoas se dão vulgarmente ao casamento, sem se preocupar com a semente divina do Criador. Os homens, durante o ato sexual, se esquecem de Deus, esquecem que o ato sexual deve ser sagrado. Muito triste essa situação. E esses homens desperdiçam sua importante semente, sua energia.
expulsando-a do corpo, desperdiçam a sua energia criadora, aquela que vai gerar vida. Sábio é o homem que preserva sua semente, que não se dá em casamentos vulgares, que busca uma companheira para a vida inteira, que preserva a sua energia sexual dentro do seu corpo. O homem jamais deve expulsar o sêmen. Quando o ser humano ele começa a cuidar da sua semente, a cuidar da energia criadora de Deus, ele volta a obedecer a Deus e passa a se rebelar psicologicamente contra o desejo da infrassexualidade. A rebeldia psicológica é a revolta contra o ego. Quando nós agimos de forma inconsciente, quem está comandando a nossa máquina humana é o ego. E por isso nós precisamos fazer a rebeldia psicológica para nos tornarmos seres autoconscientes. Então vamos nos rebelar contra o comportamento que é comum para as pessoas, mas não é o correto. Pode ser comum as pessoas brigarem, mas não é o correto. Pode ser comum as pessoas sentirem inveja, mas não é o correto. Pode ser comum as pessoas se irritarem, odiarem, mas não é o correto. Se rebelar contra os defeitos psicológicos para que o ser humano possa desenvolver suas virtudes. Somente os puros de coração entrarão ao reino de Deus. Jesus, quando trouxe as boas novas, nos revelou: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Podemos dizer que para aqueles que almejam se corrigir e voltar para a casa do Pai e buscam a superação, buscam a sua correção, a sua evolução, entrarão em moradas específicas, moradas preparadas para essas pessoas, para que elas possam progredir ainda mais com seu estado de consciência. Mas, para aqueles que se afogam nos desejos humanos, também terão suas moradas de aprendizados, até que resolva se rebelar contra os egos. Como todo desejo causa sofrimento, eles estarão em moradas, em mundos, em reinos que ainda vão estar apresentando dores e sofrimentos, porque todo desejo vai causar dor e sofrimento. Quando houver um despertar da consciência, esses indivíduos vão trabalhar para eliminar os seus defeitos e assim poderão entrar em outras moradas. Para que a rebeldia psicológica possa atuar em nós, é necessário a observação sobre as nossas ações. Uns minutos para cada um de nós refletir como estão as nossas ações. Aquilo que nós temos que melhorar, aquilo que nós temos que eliminar da nossa vida. Prosseguindo, observar as ocorrências e recorrências da vida. Quais são as situações que mais causam desconforto ou desagrado? Muitas vezes achamos que a culpa é de outro. Ah, fulano é culpado. Eu agi assim porque fulano também age. Mas por que estamos passando por essa ou aquela situação? Uma vez, duas vezes ou várias vezes. Às vezes muda apenas o coadjuvante do teatro da vida. Pode ser fulano ou pode ser ciclano. Mas já que nós somos os protagonistas da nossa própria história, nós temos que perceber isso para mudar e escrever o nosso enredo. Assim que identificamos uma situação que nos causa desconforto ou desagrado, buscamos enquadrá-lo
nos padrões de comportamentos egóicos. Então vamos imaginar uma situação. Nós estamos trabalhando bem tranquilo e de repente vem um superior e nos chama a atenção. Ó, você não fez direito isso aqui, você está me devendo isso, passou o prazo. Nós nos sentimos ofendidos. Quem é que se ofende dentro de nós? Se nós realmente passamos do prazo e não entregamos o que nos foi pedido, qual foi o defeito psicológico que agiu na nossa máquina humana e que nos atrapalhou para a entrega dessa tarefa? Não foi a preguiça? Então nós buscamos os momentos que nós sentimos preguiça e não realizamos aquela tarefa. Sendo assim, nós podemos observar o defeito psicológico que está agindo na nossa máquina humana. Ao mesmo tempo que fomos chamados a atenção, isso causou um sentimento dentro de nós. Ele pode ser uma frustração, ele pode ser um orgulho ferido. Ah, não, mas eu entreguei. Tá aqui, ó. Você não viu. E às vezes pode até entrar em discussão com o superior. A nossa ação e reação não está sendo consciente. Se a pessoa não viu, simplesmente entregue. Olha, está aqui. A pessoa vai se desculpar e vai embora com a atividade que ela tinha pedido. Então, nós vamos buscando esses padrões de comportamento para poder identificar o defeito psicológico que entra dentro da nossa mente. Se depois que essa pessoa foi embora, nós ficamos remoendo algum tipo de pensamento, então o defeito psicológico, ele tem várias máscaras, várias facetas, e nós temos que estar atentos para poder eliminar cada uma dessas máscaras. Então, qual é o defeito psicológico que está comandando a máquina humana, manipulando nossos pensamentos? É esse defeito que nós vamos nos rebelar. Quando paramos para refletir sobre as nossas ações, estamos nos rebelando contra o defeito psicológico. E ele começa a enfraquecer. Mas para que a mudança possa iniciar de forma verdadeira e efetiva, é necessário um auxílio espiritual. Observem o gráfico. Vamos imaginar o auxílio espiritual, o nosso arrependimento trabalhando dentro de nós e a vontade de transformação que nós tanto almejamos. Negar o ego é negar a si mesmo, como Jesus explicou. Negue a si mesmo, negue o ego que quer que você reaja contra tudo o que acontece no mundo. Então pedimos ajuda às forças sagradas da criação. Representação de Maria, observem o gráfico. Mãe Divina, aquela que representa toda a pureza e amor. Aquela que cria o Mestre, que dá a luz ao Mestre. A Mãe Divina, ela também representa a correção. A mãe sempre corrige o seu filho. Diante da Mãe Divina, todas as máscaras dos defeitos humanos caem. Não se pode enganar a mãe. De forma silenciosa, em oração e humildade, nós vamos falar de forma silenciosa. Mãe Divina, retire de mim este defeito e desintegre. Feche os olhos com a imaginação criadora, imagina a Mãe Divina retirando o defeito psicológico de dentro do nosso coração, da nossa mente. E nós vamos poder repetir essa frase todas as vezes que forem necessárias. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e desintegre. Nós também precisamos lembrar de agradecer à Mãe Divina, agradecer pelo seu esforço e cuidado conosco. Orar a ela,
louvar a ela a energia criadora da mãe, desenvolver o amor à mãe. Sendo assim, cada expressão egóica vai sendo eliminada. Nossos comportamentos virtuosos ganham espaços em nosso diário viver. Muitas pessoas até comentam que o nosso comportamento mudou. E a vida que estava cercada de trevas se liberta e dá à luz e dá espaço à luz divina. Assim podemos nos relacionar, voltar a nos relacionar com o nosso Pai Celestial. Observem, a mãe sempre dá a luz ao filho e o leva para apresentar ao Pai, para que este filho possa honrá-lo. Veja como é lindo essa construção familiar. Força feminina, força masculina, energias criadoras da vida que estão presentes em toda a natureza. Esse trabalho de rebeldia psicológica é conhecido como morte psicológica, sendo este o primeiro fator de revolução da consciência, quando nós fazemos a autoobservação de nossas ações e reações e nos corrigimos, fazendo a petição silenciosa à Mãe Divina. Nunca estamos sozinhos. Pela bondade do Criador, sempre caminhamos em grupos. Familiar, pode ser o nosso grupo familiar, nossa família, pode ser o grupo dos nossos irmãos, que é uma família também. Irmandade das pessoas que trabalham junto em células de oração, em células de trabalho voluntários. Independente do que queremos chamar, estamos ligados coletivamente. Por isso a importância dos grandes mestres darem os ensinamentos. Os grandes mestres vieram para trazer luz à humanidade, seres com consciência divina. Esses seres nascem da pureza do sexo, assim como a história de Jesus, uma concepção imaculada, uma concepção sem mácula, sem o derrame do sêmen, sem o derrame das energias sexuais. Observem o gráfico. A união entre homem e mulher. Deus, em sua infinita bondade, criou homem e mulher para que se desenvolvessem, iguais perante Deus, mesmo que com formas físicas diferentes. A beleza de Deus de construir formas diferentes para os seres humanos, homem e mulher, assim os criou. Os criou para que se unissem em amor, para que compreendessem a santidade da energia sexual. Mas por imprudência, por desobediência, homem e mulher deixaram-se levar pelas sensações físicas e acabaram maculando seus corpos. A expulsão do sêmen, o desperdício da energia sagrada que Deus orientou ao homem que jamais a expulsasse. Trouxe um esvaziamento espiritual, moral, físico ao homem, e esse homem culpou a mulher, e a mulher culpou a serpente. Assim iniciou as desculpas dos defeitos egóicos. Assim iniciou a desculpa dos egoísmos humanos. O pecado se estabeleceu na coluna vertebral e no mundo inferior do corpo humano, que é chamado de baixo ventre. Isso tanto no homem quanto na mulher, e eles foram expulsos do paraíso, para que não tivesse uma vida eterna no pecado. Deus é tão misericordioso que ele sana uma existência para dar um novo recomeço, para que se possa fazer a correção do pecado.
Eles foram expulsos da vida maravilhosa que podiam desfrutar diante de Deus. Quão tristes se tornaram, quão raivosos ficaram. Mesmo assim, a chispa divina era forte em seus corações. Então, por muitas gerações, guardiões dessa santidade conseguiram manter suas tradições e transmitir a vontade de Deus. Por isso que ela chega até nós nos dias atuais. A Bíblia também relata personagens que retornaram à casa do Pai levando o corpo físico. Jesus ressuscitou, nosso grande mestre, que nos mostrou que existe uma vida após a morte do corpo físico. Nós temos como exemplo Enoque, que era visto sempre caminhando com Deus e ele foi levado aos céus. Elias, o profeta do fogo, e Melquisedeque, o homem que prefigura a Jesus Cristo. Todos eles nos mostram a capacidade do corpo humano de se auto-regenerar, daqueles que andaram com Deus, que seguiram seus ensinamentos. Jesus nos ensina, se queremos ser como Ele, que devemos pegar a nossa cruz e segui-lo. A cruz, neste contexto, significa o sexo. O sexo é realizado dentro do casamento. Observem o gráfico. A sexualidade superior. Como é bonito o dia do casamento. Quão alegre estão os noivos. Todos que estão presentes festejam e abençoam um casal com a graça de Deus. É muito bonito. Mas sem a sexualidade superior, muitos desses casamentos que nós vemos na realidade humana se dissolvem por falta de fidelidade, por falta de companheirismo, porque os desejos humanos, os egos, os defeitos psicológicos estão agindo e todo desejo vai causar sofrimento. Seguir a cruz significa o sexo sem o derrame do sêmen, a cópula sem o orgasmo fisiológico, a cópula sem mácula. Ao encontrar um companheiro ou companheira, sua alma gêmea. Almas que se unem para servir a Deus. Quão é importante o casal ter um caminho unido a Deus. Jamais deve ser forçado um ou outro. A escolha sempre é livre. Se o casal já compreende a vontade do Criador, se já aceitou isso dentro do seu coração, sente a energia da natureza, isso independente de religião, porque Deus não é nome de religião. Ele é o que Ele é. Então todos os seres humanos podem sentir a sua força e sua presença. Esse casal vai respeitar o sexo. Deverão praticar a sexualidade superior, onde o casal, durante a cópula, transmuta as suas energias sexuais com a respiração profunda. A oxigenação durante a alquimia alimenta todo o organismo, fazendo com que essa energia suba ao cérebro e depois ao coração, trazendo um ciclo de transformação, regeneração e purificação. O casal vai se unindo cada vez mais, vai aprendendo a respeitar, a observar as debilidades que existem ainda por possuir a forma humana, por ainda estar nesse mundo. Nosso mundo é um mundo de evolução, de transformação, mas para que haja evolução é preciso trabalho. Toda a natureza trabalha para se transformar. Porque nós, seres humanos, não deveríamos trabalhar. A natureza se esforça para prosseguir o que é a sua proposta. Vai cumprir a sua tarefa. Por que o ser humano não seria diferente? O ser humano também tem seu trabalho. Trabalho é tudo aquilo que exige esforço. Sendo este o segundo fator da revolução da consciência, o matrimônio perfeito.
Cabe-se dizer que as pessoas que praticam a sexualidade superior buscam manter-se unidos em um casamento íntegro, respeitam os períodos de pausa, muito importante para aqueles que querem praticar a sexualidade superior, respeitar os períodos de pausas, sendo estes o ciclo menstrual, o período da gestação e amamentação, estados emocionais equivocados. De repente você passou por uma situação estressante. Chegou na sua casa, ainda está com a mente muito perturbada. Nesse momento deve-se pesquisar, deve-se analisar qual é o ego que está perturbando e fazer a morte psicológica. Então, homem e mulher se reservam do sexo, porque estão trabalhando o primeiro fator de evolução da consciência. Só pode se transmutar quando a mente está limpa, tranquila, e o mesmo vale para o coração. A sexualidade superior, ela só pode ser praticada uma vez ao dia. O abuso ao sexo leva à expulsão do sêmen. Por isso, homem e mulher devem estar atentos quanto aos cuidados e os valores desenvolvidos para que possam se manter castos. A sexualidade superior, a união sexual sem o orgasmo fisiológico, sem jamais expulsar o sêmen do corpo, praticado pelo casal apenas uma vez ao dia e respeitado durante os períodos de pausa. Observem o gráfico para adentrarmos a um novo valor. Jesus e o sacrifício pela humanidade. Jesus Cristo sabia da importância da sua missão espiritual e trabalhou nela com muito amor e afinco. Ele é um mestre que também nos ensina ao sacrifício pela humanidade e pela graça de amor de Deus que nós podemos nos corrigir, se rebelando contra o ego, transformando nosso diário viver, para que possamos ser exemplo para outras pessoas e assim poder transmitir os ensinamentos sagrados. Na vida de Jesus, nós analisamos a sexualidade superior. Ele foi concebido na pureza, sem mácula. A morte psicológica, porque ele elimina todo o defeito psicológico, ele venceu as tentações no deserto, mostra que ele foi tentado psicologicamente e ele conseguiu combater qualquer tipo de pensamento, qualquer forma, qualquer impressão que fosse o assolar. E ele é um exemplo de sacrifício pela humanidade, um dos maiores. Ele ensinou as pessoas sobre Deus. Ele ensinou sobre as pessoas sobre a vida após a morte. Ele morreu por nós para nos mostrar que existe um outro plano, um plano espiritual. Sacrifício pela humanidade é o trabalho espiritual completo. As caridades, as orações, os louvores, a transformação de sua própria vida, pois todos nascemos com uma infinidade de defeitos psicológicos que começam a ser expressados aos 7 anos, às vezes aos 5, na adolescência eles pioram e muitos são levados durante toda a vida. Muitos pioram a sua expressão egóica na velhice, outros diminuem por não ter mais força para brigar ou exigir.
Por isso a importância de nós que conhecermos o trabalho espiritual fazer a morte psicológica, para que possamos ter uma vida de exemplo. Principalmente dentro do sacrifício pela humanidade, é a transmissão do conhecimento verdadeiro, conhecer a si mesmo, conhecer a Deus, conhecer as leis espirituais que geram a vida e a morte, sem jamais cobrar por aquilo que é sagrado, por aquilo que é gratuito, por aquilo que pertence a Deus. Jamais podemos cobrar por aquilo que pertence a Deus. Devemos respeitar a Deus sobre todas as coisas e amá-lo, assim como Ele nos ama. E esse amor nos foi permitido uma segunda chance de retornar a Ele, com esforço, trabalho e amor. É com grande gratidão que entrego esta conferência a Deus e aos meus irmãos, que possamos ser fortes para nos rebelar com o que está errado, mesmo que pareça cômodo ou normal, principalmente por aquilo que nos deixa confortável no defeito psicológico. Só encontra a paz aquele que encontra a verdade, aquele que encontra o amor de Deus. E todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.